Bom, meu nome é Tiago, acho que ainda não sei se todos já me conhecem, mas eu sei que já alguns já estão se acostumando comigo. Né? Estou estreando aqui na igreja, né? Já tem um tempinho que a gente está vindo, eu e minha esposa, né? O convite do pastor Neto, e graças a Deus estou muito feliz, né, de estar participando com os irmãos. Tem sido uma bênção que conhecer aqui a igreja, a primeira igreja batista de São Caetano. E, né, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Né, hoje estou vindo da Igreja Batista no Jardim Teles de Menezes. Já sou crente há uns 24 anos, mais ou menos. Faz só 1 ano e meio que sou pastor. Né, já tem isso, faz 1 ano e meio que fui ordenado. E estamos começando essa jornada para a graça de Deus. E também tem... Quanto já a mulher não pode saber, mas acho que já são 9 anos de casado, graças a Deus. E o ano que vem, logo aqui em janeiro, se Deus quiser, nasce o nosso primeiro filho, o Vicente. Também estamos muito contentes com essa fase. Está uma loucura, né, essa situação, mas graças a Deus a gestação está indo tudo bem. E louvamos a Deus por isso. Então, esse é um pouquinho do Tiago, né, também muito conhecido como Simão. Eu já conheço aqui a igreja já há um bom tempo, porque eu participei muito de Juba ABC, essas coisas de jovens. Fui até presidente também durante uma época e muito tempo vim aqui participar dos eventos dos jovens aqui na igreja. Então, conheço um pouquinho também aqui a igreja. Então, estou me familiarizando agora como parte dessa igreja e agradeço os irmãos pela recepção, né, que tem sido muito, né, através do pastor Wagner, do pastor Neto, de outros irmãos aqui também. Pois bem, vamos então à leitura da palavra em Êxodo 20, do 1 ao 17. Êxodo 20, do 1 ao 17, é o famoso os 10 mandamentos. E se eu perguntar aqui para vocês, com certeza todo mundo já ouviu falar nos 10 mandamentos, já entende, tem até a novela da Record, né, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eu conheço os 10 mandamentos ainda menininho, menininho não, né? Já ali na pré-adolescência, ainda não tinha conhecido a Jesus Cristo, aí precisava fazer o batismo para a Eucaristia, essas coisas, aí eu precisei passar na sala de catecúmenos, e ali aprendi um pouquinho dos 10 mandamentos. E sabiam que os 10 mandamentos é uma das leis mais antigas do mundo? Foi uma das primeiras leis, né? Junto com ela também tinha outras leis ali, o Código de Hammurabi, o Código de Ur-Nammu, que é tudo ali daquela região, o que hoje a gente conhece como Iraque, a região também de Israel, todo aquele setor meio árabe ali daquela região. Então, ali que começou essas primeiras leis. E há quem diga que o povo hebreu copiou ali dos babilônios, mas, na verdade, não. A gente vai perceber que não tem nada a ver, embora tenha alguns princípios similares, mas o propósito é totalmente distinto da nossa ideia, da ideia que temos hoje a respeito dos 10 mandamentos. Né? Tanto é que o tema da nossa mensagem hoje é os 10 mandamentos no ponto de vista divino. Tanto é porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, cada um tem um ponto. Né? Cada religião, às vezes, ou cada grupo religioso vai buscar algumas nuances dentro dos 10 mandamentos. Né? Vai destacar alguns pontos que é ali onde eles vão basear ali a sua religiosidade, a sua fé. Só que aqui hoje, no Êxodo 20, a gente vai descobrir um pouquinho mais a respeito qual que era o propósito dos 10 mandamentos na vida dos hebreus. Né? Por que o Senhor deu esses 10 mandamentos para os hebreus? Então vamos ler. Êxodo 20, do 1 ao 17. Leamos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam.
Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Até aqui, meus irmãos. Oremos. Pai bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela oportunidade de poder te servir, Pai, e nesse momento de poder também ouvir a sua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, nos dê a compreensão, Senhor, da sua vontade para nós através dela. Que o teu Espírito nos ajude a compreender, Pai, nos ilumine, para que ela venha trazer luz em nossas vidas, venha mudar o nosso viver, Pai, para o louvor e glória do seu santo nome. Amém. Pois bem, irmãos, então, como eu estava dizendo, os 10 mandamentos a partir do ponto de vista divino. E como eu estava dizendo ainda, não tem nenhum sentido, né, ou melhor. Cada religião, às vezes, tem o seu ponto de vista a respeito dos 10 mandamentos. Porém, vemos que os 10 mandamentos para Deus não era simplesmente uma norma. Não era simplesmente um regramento para eles viverem. Vai muito além disso. O propósito dos 10 mandamentos para Deus é o quê? É um meio dele se relacionar com o seu povo através do amor e da adoração. Então, nossa mensagem vai trabalhar com base nisso, né? Através desse propósito divino de estabelecer um meio de se relacionar com o seu povo por meio do amor e da adoração a Ele. Logo, então, nesse momento, eles estão vivendo, eles saíram lá do Egito e já caminhando, começaram a sua peregrinação no deserto e agora eles chegaram no Monte Sinai, o monte de Deus, onde Deus se encontra com o seu povo. E aqui cabe a gente lembrar que quando Deus se apresentou a Moisés, lá no começo, também ali no deserto, ele falou que ele orientou Moisés para que Moisés fosse até o povo e apresentasse a Deus. E quando ele falasse com Faraó, ele usasse o seguinte argumento: libere meu povo para que ele vá me adorar. Então já começam a perceber aqui o Deus estabelecendo já o propósito de ter tirado, né, da libertação do povo da escravidão, a adoração a Deus. E essa adoração estava estabelecida dentro de um propósito para cumprir algo que Deus já estava iniciando através dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha já feito uma aliança que esse povo, os hebreus, seriam um povo de Deus, um povo exclusivo de Deus, com esse propósito de adorá-lo, de ter um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento com Ele, as outras nações conhecerem a Deus. Então, por isso que Deus tirou aquele povo da escravidão, por isso que Deus trouxe esse povo para o deserto para adorá-lo, para estabelecer esse relacionamento, e ele, a partir de então, esse povo ser o modelo que Deus queria que as outras nações seguissem também. Então, dessa forma, Deus agora, diante do povo, ali no Monte Sinai, Deus começa a falar diretamente com o povo. Nesse momento, não é mais Moisés que está intermediando, mas Deus está falando direto com o povo. E aí, logo nos primeiros versículos, né, 1 e 2, ele fala aqui: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Agora,
Deus está se apresentando ao seu povo quem Ele é. Que é esse Deus que tirou aquele povo da escravidão, que tirou aquele povo, aquela população toda, das duras cerviz de Faraó. Então ele está mostrando que, primeiramente, a pessoalidade quando ele fala, eu sou o Senhor, ou seja, eu sou uma pessoa que está buscando um relacionamento com vocês. Eu estou buscando se aproximar de vocês, eu sou alguém de relacionamento. Logo ele continua, sou o Senhor teu Deus, ou seja, lembrando a aliança que ele já havia feito com seus antepassados, de ser o Deus desse povo. Não mais, ou seja, o Deus deles não eram mais aqueles deuses que estavam no Egito, mas agora esse Deus, o eu sou, o libertador deles, seria agora esse Deus, o Senhor, o soberano sobre a vida deles. O senhorio que estabeleceria esse senhorio. E assim, então, Deus passa a se apresentar a esse povo para que eles conheçam quem está diante deles. Para que eles entendam e compreendam quem é esse que libertou eles do Egito. Para que eles possam, então, de alguma maneira, estabelecer esse relacionamento. E logo, então, esse momento que eles estão vivendo vai estabelecer o início de um relacionamento. Deus está estabelecendo essa partida de aproximação agora com esse povo. Para que lembrassem de onde eles saíram e para qual lugar Deus desejava colocá-los, que é nesse lugar de relacionamento. Um lugar onde eles pudessem compreender, quem é esse verdadeiro Deus. E é interessante que quando a gente olha bem lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, uma vez quando ele foi questionado a respeito dos 10 mandamentos, qual era o maior mandamento, ele apresenta essa verdade, dizendo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, então, ele entende essa nuance, que Deus não buscava meros cumpridores de regras, mas alguém que buscasse um relacionamento com Deus. E por meio de Jesus Cristo, hoje nós podemos nos alegrar, porque por meio de Jesus Cristo temos a possibilidade de ter esse relacionamento com Deus, através do amor e da adoração. E a adoração é um ponto fundamental nesse relacionamento com Deus. Primeiro ponto aqui, quando a gente lê os versos 3 ao 7, vai falar dos 3 primeiros mandamentos, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, não ter imagem de escultura e não tomar o nome de Deus em vão. E o que quer dizer esses mandamentos? Qual que é a lógica, o que Deus quer através desses mandamentos, desses 3 primeiros mandamentos? O primeiro deles é a exclusividade. Deus não quer compartilhar o foco com outros deuses, com outras imagens, como acontecia muito ali no Egito. Quando a gente vê ali a situação das 10 pragas, aquelas pragas faz parte ali do panteão divino do Egito. Agora não, Deus está trazendo essa questão da adoração exclusivamente para Ele, mostrando que Ele era o único digno de ser adorado, o único que eles poderiam, de fato, prostrar-se e reconhecer o senhorio na vida deles. E assim, então, Deus se apresenta, mostra, afirma, crava essa verdade, para que eles não viessem a ter outros deuses diante do Senhor. Junto desse mandamento está não farás imagens de escultura. Ou seja, primeiro, eles não podiam, não era bom para eles estabelecer outros deuses e nem mesmo tentar fazer diante de Deus algo material. Para que, talvez se eu fizer uma escultura, um totem aqui, vai facilitar nosso relacionamento, uma forma para a gente compreender melhor quem é Deus. Tudo isso leva à repugnação a Deus quando existe um outro Deus
E esse Deus ainda é feito com imagens de coisas terrenas, coisas que relacionam-se com a criação, ou que apresentam uma característica da criação. Aqui Deus mostra repulsa por conta do quê? Que não é uma verdade. Não vai estabelecer a verdade de quem é esse verdadeiro Deus. E para além disso, aponta também que eles vão estar praticando uma adoração errada, uma adoração equivocada. O intuito de Deus, quando ele apresenta também esses 3 mandamentos, é direcionar o povo a uma adoração que realmente volte-se para Deus. Uma adoração que faz de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o caráter santo desse Deus que os tirou da terra do Egito. Portanto, esses mandamentos têm esse propósito de trazer a consciência deles, né, para que eles esquecessem o modo de adoração que existia ali no Egito, e até mesmo na terra onde Deus estava conduzindo eles, né, esse mundo de idolatria, de vários deuses, de várias manifestações religiosas, para a adoração a um único e verdadeiro Deus. Há uma adoração a um Deus santo e verdadeiro. Há uma adoração a um Deus único. Há uma adoração perfeita. E, novamente, Jesus também percebe esse propósito, e ele, numa ocasião, ele fala que não podemos adorar 2 deuses, que ou vamos agradar a um e desagradar ao outro. Isso é uma grande verdade. Né? Não tem como você direcionar exclusividade para várias pessoas ao mesmo tempo. Imagine então para Deus, como você vai falar que ama um, mas você também tem compartilhamento com o outro? Vai criar aí uma instabilidade. E para que isso não acontecesse, Deus traz, né, essa verdade, traz essa ordem para eles buscarem exatamente essa exclusividade na adoração ao único e verdadeiro Deus. Todavia, também, o segundo mandamento ainda nos traz um ponto extra, né, traz um plus, que é o seguinte, que Deus lembraria com bondade aqueles que o amam, aqueles que buscariam Ele com verdade. Isso, e lembraria nas gerações posteriores. Isso quer dizer o quê? Que Deus não derramaria a sua ira, mas o amor de Deus, a graça de Deus vai perpetuar na vida daqueles que continuam adorando a Deus verdadeiramente, aqueles que tiveram esse conhecimento do verdadeiro Deus e assim o adoram. Os seus filhos vão continuar adorando a Deus. Seus netos vão continuar adorando a Deus e seus bisnetos, e assim vai geração a geração. A graça de Deus vai ser derramada nessas vidas. Do contrário, aqueles que não adorem a Deus, não amam a Deus adequadamente, vai sofrer o que a gente chama de ira de Deus. O que é essa ira de Deus? Né? Paulo fala isso lá em Romanos 1. A ira de Deus é Deus deixa as pessoas à vontade para viver do jeito que quer. Deus não derrama da sua misericórdia, Ele deixa as pessoas viverem de forma desordeira. Não, aparentemente parece, nossa, que terrível, mas é uma forma de Deus derramar o seu castigo na vida dessas pessoas. E isso vai passar de gerações em gerações. Ou seja, um exemplo a respeito disso. Se a pessoa tem problema com o alcoolismo, com o mau exemplo dessa pessoa, o filho também vai ter. E assim o neto, o bisneto. É mais ou menos nessa lógica. Quando ele fala que Deus vai derramar a sua ira na vida dessas pessoas. Logo, então, a graça de Deus, né, através de Jesus Cristo, nos permite viver essas bênçãos de Deus, de poder conhecer as nossas famílias, quando caminhamos no caminho do Senhor, de continuar servindo ao Senhor, de continuar glorificando a Deus e perpetuando isso de geração para geração. E ainda temos o mandamento terceiro que diz, não tomar o nome de Deus em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? A palavra aqui, a ideia aqui, o propósito dessa palavra é levar o nome ou
ter o nome de Deus, carregar o nome de Deus. Você é como se fosse um sobrenome. A lógica naquela época de carregar o nome, de tomar o nome era algo muito precioso para as pessoas. Então, o fulano é filho de tal. Então, isso mostra a identidade daquela pessoa. Mostra quem é aquela pessoa, as suas origens, de onde ela veio. E logo isso, então, também tinha uma importância na vida do povo hebreu. E é o fato deles carregarem o nome de Deus, né, de ter nessa identidade que eles pertencem a Deus, Deus tem isso como algo precioso. Uma vez que o próprio Deus escolheu eles como um povo exclusivo, um povo separado, eles tinham agora essa responsabilidade de carregar o nome de Deus. Como filhos de Deus, eles tinham que honrar e valorizar o nome de Deus para não manchar, né, conforme as suas atitudes, não manchar ou não decepcionar a Deus de acordo com o seu viver. Uma vez porque eles, como povo de Deus, eles precisavam ser exemplos, né, ser modelo diante em todo lugar que eles estivessem. Porque todos que olhassem para eles iam identificar Deus. E assim, então, tomar o nome de Deus em vão é você levar o nome, fazer que o nome de Deus seja honrado através da sua vida. Não tomar o nome de Deus em vão é fazer com que o nome de Deus seja glorificado até mesmo por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Aqueles que olham para nós, vê o nosso testemunho, devem reconhecer Deus através de nossas vidas. E dessa forma, então, glorificamos a Deus através desses 3 mandamentos. Manifestamos a nossa adoração a Deus através desses 3 mandamentos, honrando Ele, permitindo que Ele seja exclusivo em nossas vidas, e dessa forma não fazendo imagens que busque caracterizá-lo Ele de forma icônica, e carregando o seu nome de forma fiel, de forma que honre e valorize a Ele. E assim temos Jesus Cristo, né, que carregou esse nome, que é o nome sobre todos os nomes, e que um dia todo joelho se dobrará, né? E através dele, através do seu sacrifício, ele fez isso. Ele honrou o nome de seu Pai até a morte, e morte de cruz. Ainda, irmãos, temos dos versos 8 ao 11, vamos ter o 4º mandamento, né? Geralmente também é o conhecido como o guardar o sábado. É um mandamento aqui que às vezes gera polêmica, né? Tem alguns que acreditam que a gente deve guardar o sábado não fazendo nada exatamente no dia do sábado, como o sábado conhecemos hoje. Né? Como nós batistas, principalmente teve um tempo muito antigo atrás, considerava o domingo como o dia do Senhor. Então, também nesse dia, era o dia exclusivo apenas para a gente estar na igreja e fazer todas as atividades da igreja. Mas, afinal, o que significa guardar o sábado? Ou até mesmo o sábado, o que significa o sábado? Sábado vem da palavra sabat, que significa descanso, né? Dia de folga, o dia para você parar nas suas atividades de trabalho. E assim foi o exemplo de Deus. Quando Deus terminou lá a sua criação, a obra da criação, no último dia, ele descansou. Ele parou a sua obra de criação. Ele terminou ali, concluiu o seu exercício criacional, vamos dizer assim. E isso é muito importante. Deus está trazendo essa nuance, né, esse mandamento para o seu povo. E qual que é a questão aqui? Eles eram um povo escravo. E escravo não tem descanso. Escravo é trabalhar ali, vamos dizer, de domingo a domingo, sol a sol, toda a noite. E essa era a verdade que eles estavam vivendo ali no Egito. Eles eram explorados ao máximo e em todos os momentos. E quando Deus traz essa verdade, quando Deus traz esse mandamento, Ele está apresentando que uma nova era para aquele povo. Ele está mostrando que agora eles são livres.
está valorizando aqui a liberdade, está mostrando, vocês não dependem agora mais daquela situação, vocês não estão mais sob um jugo pesado, mas agora vocês estão sob um jugo leve. Vocês estão agora num momento de liberdade, onde estou conduzindo vocês a um lugar de descanso. Deus está trazendo o povo, está trazendo a consciência do povo agora que eles podiam agora descansar e descansar em Deus. Eles não precisavam mais se preocupar com o fardo daquele trabalho exaustivo e penoso, mas eles poderiam agora descansar em Deus. Agora eles podem ter o momento, a oportunidade de adorar a Deus, ter um momento exclusivo para a adoração. Quando Deus traz essa verdade, traz esse mandamento, agora Deus quer conduzir esse povo, esses homens e mulheres, para um momento exclusivo de relacionamento com Ele. Assim como lá no início Adão tinha aquele momento com Deus, né, na viração do dia, Deus está trazendo novamente essa verdade. Ele está restaurando novamente esse ponto do relacionamento, onde todos param e agora vamos falar com Deus. Vamos adorar a Deus, vamos contemplar a sua obra, vamos contemplar esse Deus maravilhoso, a sua arte, esse relacionamento que Ele está nos chamando. Ele está também isso marca um ponto de confiança. O quarto mandamento também vai trazer à mente desses homens uma questão de confiança em Deus. Por quê? Como assim parar um dia para parar e ficar sem trabalhar? Entendendo que ali era uma sociedade rural, então eles precisavam trabalhar todo dia para cuidar da plantação. E agora eles deixando de trabalhar um dia, poderia ser que eles vão perder um dia de trabalho. Mas a partir do momento que eles compreendem que esse momento é um momento de dedicação a Deus e que o próprio Deus vai cuidar do sustento deles, então eles vão ter possibilidades de adorar a Deus. O sétimo dia, então, está pensando nisso, no momento de confiança. Quando a gente para, né, e descansa, é porque a gente tem convicção de que tem um Deus que está cuidando. E esse era o propósito deles. Esse era o propósito de Deus, estabelecer esse momento, de estabelecer a confiança, de trazer esse povo para a confiança a Ele, entendendo que Ele é o Senhor e Ele que está sustentando todo o universo. Ele que está sustentando a vida, sustentando o alimentar desse povo, o vestir desse povo. Então, quando Deus traz o quarto mandamento também, além desse momento de adoração, de contemplação do descanso, é também um momento de poder confiar em Deus, poder confiar no cuidado de Deus. E aqui Jesus Cristo também ele marca muito bem isso, quando ele fala que Ele é o Senhor do sábado. Que no sábado, então, eles não precisavam viver aquela dureza que os doutores da lei traziam. Né, aqueles regramentos rígidos e duros, porque Ele, o próprio Senhor do sábado, estava dando descanso, estava dando o descanso para o seu povo, e muito além ainda, esse descanso seria completado ao final da sua obra, na sua obra vicária, na sua obra redentiva, quando no final de tudo, Ele nos dará o descanso eterno. Ele nos dará o descanso pleno a todo aquele que nele crer. Então, esse é o guardar o sábado, meus irmãos. Um dia para contemplar o Senhor, um dia para termos o nosso momento a sós com Deus, um dia de confiança em Deus. E aí agora, dos versos 12 ao 17, vai tratar de um outro aspecto da adoração. Esse primeiro aspecto que a gente veio conversando, dos mandamentos 1 e 4 ao 4, vai tratar do relacionamento com Deus, né? Ou seja, o relacionamento vertical, a adoração vertical. Mas agora, essa vida de adoração, esse novo momento de relacionar com Deus, também está vinculado com o relacionamento com o nosso próximo.
o envolvimento, como a gente se relaciona com o próximo. A adoração a Deus está envolvida também nisso. Da maneira que você trata o seu próximo, como você vê o seu próximo e como você compreende ao seu próximo. Que vão ser os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Né? Só para a gente lembrar quais são esses mandamentos. O mandamento número 5, que é honrar o pai e mãe. Lembrando que esse é um mandamento com promessa. O mandamento número 6 é não matar. Mandamento 7, não adulterar. O 8, não roubar. O 9, não mentir. E o 10, não cobiçar. E aqui é muito comum ouvir alguns desses mandamentos no nosso dia a dia, né? Tem aquela brincadeira que, eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí, né? Que geralmente os politicamente corretos usam esse texto, né? Essa ideia, ou aqueles que entram ali no ônibus tentando alguma ajuda, falam, eu poderia estar roubando, matando, ou coisa assim do tipo. Mas o que quer dizer esses mandamentos? Né? Qual que é agora a lógica desses mandamentos para o povo de Deus, para os hebreus? Qual que é a verdade, né? Qual que é o propósito de Deus, o ponto de vista de Deus, trazendo essas verdades, esses mandamentos ali para aquele povo, no estabelecimento de um relacionamento com Ele? Opa, mais um pouquinho. Obrigado. Então, aqui vou beber aqui a outra, aí fica... Pronto. Então, qual que era a lógica, né? Qual que era o propósito de Deus de estabelecer também esses mandamentos agora vivenciando para o meu irmão, eu olhando para o meu irmão, como eu vou me relacionar com o meu irmão e que isso tem a ver com minha adoração e o meu relacionamento com Deus. E logo a gente faz uma reflexão a partir do mandamento número 5, que é honrar pai e mãe. Né? Por que, né, Tiago? Honrar pai e mãe, né? Por que precisava frisar isso? Logo, esse mandamento nos traz a primeira verdade do propósito de Deus, né, da importância e do valor que Deus dá à família. A família é das primeiras instituições criadas por Deus, e até mesmo antes da lei. Então, Deus tem um propósito na família. E logo, então, honrar pai e mãe é a base da construção de toda a sociedade hebreia. Se quebrasse ali, né, se desestabelecesse esse vínculo, o resto da sociedade hebreia ia se desfazer, ia desconstruir toda essa nação. Em segundo ponto, o honrar pai e mãe é o reconhecimento da autoridade desses homens. É o reconhecimento da autoridade dada por Deus. Uma vez, então, que os filhos não reconhecem essa autoridade, novamente vai interferir na construção dessa nação. Vai interferir no propósito de Deus para essa nação. E isso vai se tornar um aspecto de rebeldia, de rebelião. E isso vai contra o propósito divino. De construir essa nação, de construir homens e mulheres que glorifiquem a Deus, que carreguem o nome de Deus. Logo então, esse mandamento ele vem carregado de uma promessa. Porque aqueles que honrarem seus pais e sua mãe, eles iriam bem na terra que o Senhor Deus estava dando a eles. Novamente aqui aquele reforço de que o Senhor ia continuar abençoando eles. O Senhor ia continuar junto deles e ia perpetuar o nome de Deus através da vida deles. E assim, então, a sociedade estaria, né, fortalecida, estaria bem representada, seria uma força para a glória de Deus. E assim, seguindo isso, logo, uma vez que esses homens, então, honrassem seus pais e suas mães, a gente percebe que, então, quem honraria o pai e a mãe não vai matar. Quem honrar o pai e a mãe vai olhar para o seu próximo como alguém, um ente igual.
e assim não vai pensar em tirar a vida do seu irmão. E a vida é um ponto crucial para Deus. É um ponto fundamental para Deus, porque Ele que deu a vida. A vida está nas mãos dEle. E é tão assim profundo isso, né? É tão importante para Deus que mesmo Caim tendo matado Abel, sendo um assassino, Ele fez uma marca em Caim para que ninguém matasse Caim. Olha o tamanho da graça de Deus. Mesmo um assassino, nos dias de hoje a gente ia pensar, se ele matou, ele tem que morrer. Mas não, Deus é tão gracioso que mesmo assim, Ele deu uma condição para que aquele homem não morresse, porque o valor, a vida é preciosa para Deus. Tem um valor. E quando alguém, né, comete um assassinato, novamente vai causar um impacto no meio desse povo, vai causar um impacto na construção dessa sociedade. E vai causar também essa interrupção no relacionamento com Deus. Que de igual forma é o não adulterar. Não adulterar vai quebrar o vínculo da confiança, vai quebrar o vínculo da castidade, do matrimônio, que é voltando novamente o princípio da valorização da família. Uma vez que rompe-se, né, esse vínculo de confiança no casamento, vai romper também o vínculo com toda a construção da família. Vai romper aquele que adulterar, vai também quebrar o vínculo de relacionamento com Deus. Tanto quando a gente olha posteriormente, né, a jornada do povo de Israel, lá na frente, esse foi um dos motivos para qual Deus conduziu, né, eles foram para o cativeiro babilônico, porque eles, por conta do adultério e principalmente, né, da idolatria, que Deus compreende o adultério como um tipo de idolatria, fez eles serem expulsos da terra deles. Levou eles, conduziu eles ao cativeiro. Então a questão da castidade, né, da pureza, do relacionamento do homem e da mulher é base para a construção dessa sociedade e do relacionamento com Deus. O 8º mandamento diz não roubar. Né, aqui interessante porque também está na questão da confiança em Deus. Aquele que rouba, primeiramente se demonstra um preguiçoso. Não tem o interesse de trabalhar, mas tenta se aproveitar daquilo que o outro construiu. E ao roubar, ele vai desestabilizar a economia daquela sociedade. Ele vai, né, tirar ali daquele que trabalhou. Ele vai sanar, né, vai prejudicar o seu próximo. E demonstra também a falta de confiança em Deus. Porque aquele que rouba entende o seguinte: não sei até o quanto Deus pode me sustentar, então vou fazer por mim mesmo. Mas não, quando aqueles que trabalham, buscam e confiam no Senhor, tem essa convicção de que Deus vai estar cuidando, Deus vai sempre estar sustentando. E não pela sua mão, mas pela mão do Senhor. E assim também aquele que honra pai e mãe, que confia em Deus, não vai mentir. Não vai caluniar o seu próximo, não vai trazer falso testemunho a ele. Por quê? Porque o falso testemunho vai prejudicar o seu irmão. O falso testemunho é o oposto do que é o verdadeiro, do que é de Deus. E Jesus traz essa verdade quando ele fala que aponta que aqueles falsos profetas, aqueles doutores da lei, eles não mentiam quando eles falavam que conhecia Abraão. Por quê? E ainda fala, o pai de vocês é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Logo então, esses que mentem, que tecem falso testemunho, eles não estão demonstrando o conhecimento de Deus, mas eles estão se mostrando filhos do inimigo. E assim eles estão prejudicando o próximo, eles estão matando o seu irmão, porque dependendo do tipo de mentira que é alastrada, né, ou como falamos hoje, o fake news, isso pode trazer sérias consequências à vida do indivíduo,
conduzindo ele até a morte. E assim, então, chegamos ao 10º mandamento. E aqui tem entre o 5 e o 9 e o 10º mandamento, tem uma peculiaridade. Do 5 ao 9, essas ações são ações diretamente ao próximo, né? São concretas. O desonrar o pai e a mãe, o não matar, o matar, né? O adulterar, o roubar e o mentir. São ações concretas contra o meu próximo. Mas o 10º diz não cobiçar. E aqui ele está trabalhando, o não cobiçar, Deus está mostrando que você não afeta o seu próximo só na ação prática, mas naquilo que está aqui e aqui também, na mente e no coração. Ou às vezes, ele está mostrando, né, ele traz uma listinha do que não devemos cobiçar. Né, não cobice a casa do teu próximo, a mulher, os seus servos, seus filhos, jumentos e coisa alguma que pertença. Então, tudo que está envolvido, que o seu próximo tem, ou seja, o outro tem, e você desejar ter, você querer estar no lugar, ou você querer ser aquele indivíduo, o outro, de alguma forma, você está corrompendo. Você está prejudicando aquele homem, aquele próximo. Você está, né, agindo de um artifício que não lhe pertence. Novamente, é a falta de conhecimento de Deus, a falta da confiança em Deus. E aqui, então, a cobiça, ela envolve o interior, onde ninguém pode ver. Às vezes a gente pensa nisso, tem aquilo no coração, né, na mente, esses desejos, e pensa, mas não estou prejudicando o meu próximo. Mas de uma certa forma você está prejudicando porque você está corrompido e você deseja, e isso vai gerar sentimentos de ira, de raiva, de vaidades, de forma que tudo isso de alguma forma vai afetar o seu próximo. E o que a gente aprende com tudo isso, né? E mesmo que, de alguma forma, né, eu lembro muito bem aqui daquele jovem rico. O jovem rico, né, chega a Jesus e pergunta, mestre, né, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele, você já cumpriu lá os 10 mandamentos? Ah, sim, já cumpri todos, né? Honro meu pai, minha mãe, não matei, não adulterei, não roubei, não menti, não fiz nada disso. E aí Jesus fala, então vende tudo o que tens e dá ao seu próximo, né? Vende parte para o seu próximo. E aqui a gente tem algumas questões, que mesmo que a gente se esforce o máximo para cumprir, né, pelo menos parte desses mandamentos, nessa relação com o nosso próximo, ainda não vai ser suficiente. Mesmo que a gente seja tão bom, ainda não é bom diante de Deus. E ao mesmo tempo também, todo esse monstro que existe no interior, né, da nossa alma, essas questões que ainda estão no nosso interior, que maculam a nossa vida, que ainda ninguém vê, mas nós sabemos que está lá, também mostra que precisamos de um Salvador, precisamos de um libertador. E o único que pode nos libertar, e o único que pode nos resgatar e nos conduzir a uma adoração verdadeira a Deus, nos conduzir a um relacionamento verdadeiro a Deus, é Jesus Cristo. Porque como diz as Escrituras, Ele foi o único que conseguiu cumprir todos os mandamentos. Toda a lei e todos os profetas, Ele cumpriu, sem sobrar um tiozinho, sem sobrar um ponto. E através dele, então, somente por ele, podemos alcançar ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nós não podemos chegar ao Pai. Então, meus irmãos, nessa noite, para que nós possamos ter uma vida de um relacionamento verdadeiro com Deus, assim como aquele povo foi chamado para estabelecer, para viver esse relacionamento com Deus, através do amor e da adoração, só é possível a gente estabelecer esse relacionamento com Deus através de Jesus Cristo.
nos arrependendo dos nossos maus caminhos e orando, pedindo para que eles nos conduzam em liberdade diante de Deus para a terra prometida, para o eterno lar. Oremos. Pai querido, Deus de amor, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, por esse momento, onde ouvimos a sua palavra, ouvimos a sua verdade. E aqui estamos diante de Ti, Pai, pedindo o seu auxílio, Pai, e pedindo o auxílio de Jesus Cristo para que Ele possa nos conduzir, Pai, direto a Ti, Senhor. Possa nos conduzir, Senhor, em adoração e amor a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E peço que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos aqui presente essa noite, aqueles que também estão em casa nos assistindo, Senhor, para que ajude cada um de nós, Pai, nesse momento, nesse ponto, nessa vida de adoração a Ti, Senhor, e de louvor ao Seu nome, em amor a Ti, para louvor e glória a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém.